O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou um manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um instantezinho. Jesus, manso e humilde de coração. O filho de Timeu, Bartimeu, Bar em hebraico quer dizer filho, filho de Timeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Ele tem pai, só que é cego e mendigo, está sentado à beira do caminho. Assim são os evangelizados que deixaram de viver a sua fé, ou melhor, os batizados não evangelizados. Tem pai, mas são cegos e mendigos. Estão à beira do caminho pedindo as migalhas deste mundo que não sacia, o afeto das criaturas que não sacia, o dinheiro e os bens materiais que não saciam. A humanidade, muitos batizados, são filhos de Deus. E todos os homens e mulheres são criaturas de Deus. Deus é pai de todos os seres humanos? Não. Deus é criador de todos os seres humanos. Ele é pai dos cristãos, daqueles que foram batizados. E há uma multidão de batizados vivendo, desculpe é uma palavra forte, que o diabo gosta de repetir nos exorcismos: bastardo. Bastardo é aquele que não sabe quem que é o pai. Quando a gente é batizado, nós nos tornamos filhos de Deus. Abba, Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas infelizmente, pelo pecado, pela obstinação, pelo erro, pelas feridas, pelo distanciamento dos mandamentos, nos tornamos cegos e mendigos. O cego não enxerga um palmo na frente do seu nariz. E o mendigo sempre está com a mão ali estendida, se humilhando e sendo humilhado por muitos que passam. Assim é o cristão que pede a graça de Deus. E assim são os pagãos que não têm a graça de Deus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5,13. Mas se o sal perder o seu sabor, ele não serve para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Bartimeu tinha pai, mas por distanciar de Deus, de alguma forma,
para alguma situação que só o Evangelho conhece, só a presciência infinita de Deus sabe, esse homem se tornou mendigo, cego e mendigo. A Bíblia aqui está colocando o máximo da miséria possível: cego, mendigo e à beira do caminho. Mas só que ele ouve Jesus passar. Era cego, ouve Jesus passar, sabia que era Jesus por conta da multidão, a multidão que estava. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar. Marcos 10:47. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Ele começou a gritar: Jesus, Jesus, é gritar, Jesus, Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Lembra o Salmo, né? Salmo 33, versículo 7, este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Jesus parou e disse, versículo 49, chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Essa é a atitude que Deus espera de nós. Coragem, coragem. Padre, o que é coragem? Coragem é a força de quem é cego, mendigo e está à beira do caminho. Coragem é a força que ninguém tira de ninguém. Coragem é a força do coração. A palavra coragem significa força interior, aquilo que vem do mais profundo. Nenhuma doença consegue tirar, nenhuma situação consegue destruir esta força interior do homem, nem mesmo a cegueira, nem mesmo a mendicância, nem mesmo a humilhação, o abandono, porque a coragem é a força do coração. Jesus, sabendo que passava deste mundo ao Pai, na sua santa ceia, ele disse aos seus apóstolos, João 16:33, no mundo havereis de ter tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Naquele momento Jesus era impotente, porque ele precisava depor o seu poder divino à vontade do Pai. Naquele momento o seu corpo físico humano estava dilacerado, destruído pela tortura, pelos algozes, mas a força interior do coração de Jesus, ele quis deixar a sua igreja. Nos momentos de cegueira, nos momentos de mendicância, nos momentos de desprezo, de abandono, de doença, nos momentos mais difíceis da nossa vida e da história, a coragem ainda está lá. É Jesus quem te diz: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Eles repetiram o que eles ouviam de Jesus. Jesus pedia para que as pessoas tivessem coragem, tivessem força interior. Outra palavra para designar a coragem é a fé, porque a fé, de Santo Agostinho, não está no corpo que se inclina, mas na alma do que crê, e ali ninguém tira a fé daqueles que creem. E este infeliz, ele creu. Todo aquele que crer será salvo, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 11. E a fé ilumina a nossa vida, porque ela é luz, e uma vez iluminado pelo dom da fé, esse coitadinho clama ao Senhor. Jesus se aproxima, versículo 51. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Aqui está a docilidade do bom Jesus, do bom pastor, do coração terníssimo de Jesus. Ele se aproxima e para diante da tua liberdade.
e diz, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Ele não vem patrolando a tua vida, ele respeita a tua liberdade, a tua vontade, mesmo que você não queira, ele respeita. E Jesus, que está sempre ao nosso redor, está sempre ao nosso dispor, como o ar que nós respiramos, mas quem tem que abrir as portas para ele somos nós. E diante dessa docilidade, diria, dessa educação que ele recebeu de Nossa Senhora e São José, com toda a beleza do seu ser, da sua personalidade, da sua humanidade, porque é Deus, mas é gente, é ser humano. Jesus pergunta, e ele diz: mestre, que eu veja. E por fim, a graça acontece, o milagre acontece, a transformação acontece. Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Esse é o itinerário de todos nós, como os cachorrinhos, como os ratinhos, como os bebezinhos. Hoje em dia os bebezinhos estão nascendo já com o olho aberto, né? Antigamente todo mundo nascia com o olhinho fechado. Quando nascemos da nossa mãe, mesmo que os olhinhos estejam abertos, porque agora está nascendo criança de olho aberto. Antigamente é difícil nascer criança de olho aberto, está mudando. Mas mesmo que uma criança nasça com os olhos arregalados, essa criança é cega, é mendiga, e ela está à beira do caminho dessa história. Todos nós somos cegos, mendigos e abandonados na história. Mas uma vez que Jesus atravessa a nossa vida, ali recuperamos a vista, o dom da fé. Ali recuperamos as posses, as promessas eternas, a esperança. Ali recuperamos a dignidade, que é a caridade, o amor entre os irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. João 13:34. O que vale para o indivíduo, vale também para a humanidade como um todo. Hoje nós estamos em 2023, caminhando para um jubileu. Padre, o que é jubileu? São datas importantíssimas, importantíssimas. Datas que marcam a história da igreja e da humanidade e de cada um de nós. E no ano 2033, vocês sabem disso, porque é comumente que Jesus morreu por volta do ano 30, e se diz, categoricamente, uma data que Jesus morreu no ano 33. A igreja celebrará o jubileu da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. 2000 anos da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa data é emblemática, ela é muito forte, e nós estamos em 2023, de 2023 para 2033, é uma década, é um decênio, e já é uma preparação. Preparação para quê, padre? O mundo vai acabar? Não. Essa geração, ela está se debatendo, porque ela ficou cega, mendiga, à beira do caminho e não quer Jesus. O aviso, a iluminação das consciências, será Jesus que vai passar. E uma vez que Jesus passar no mais profundo dos 8 bilhões de pessoas que está na face da terra, essas 8 bilhões, como esse cego, terá condições de dizer: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Quantos no Evangelho rejeitaram nosso Senhor Jesus Cristo? Nossa Senhora está presente e se fará presente. Vamos rezar, meus irmãos, rezar pela paz mundial, porque a situação entre a Rússia e a Ucrânia está cada vez mais grave, porque o território russo começou também a ser atacado. Você sabe, quando muitos são atacados, eles não suportam, Eles só podem
jogar bomba. Eu posso jogar tantas de bomba que eu quiser na tua casa. Mas o dia que você jogar um traquezinho lá na minha casa, nossa senhora, eu vou aniquilar você. E os líderes, os políticos europeus, mundiais, já estão percebendo que esse conflito pode se escalar, pode aumentar, envolvendo mais países. E ontem eles já se reuniram na Eslovênia para poder resolver a situação da paz mundial. E o Papa Francisco não estará longe, porque também é um chefe de Estado, de promover essa paz. Pode ser sim que o Papa Francisco faça uma viagem inédita a Moscou, e quando ele quiser retornar, cumpre-se as profecias que um grande conflito se espalharia por toda a Europa, trazendo dificuldades também para o mundo inteiro. Nossa Senhora apareceu em Medjugorje e aparece como Rainha da Paz, Gospa Mirra. E nos inícios de 81 a 85, quando ela revelou os 10 segredos, a Miriana Soldo, que detém os 10 segredos de Medjugorje, os 10 segredos virão para corrigir o mundo, para limpar essa história, para que Jesus continue passando na vida de muito mais, porque hoje ele está impedido de passar na vida de tantos. A Miriana, ela dá algumas palavras que são chave para esses tempos que vivemos. Ela diz assim: são 10 segredos. Os 2 primeiros segredos serão uma forte advertência para o mundo. Os 2 primeiros, são 10. Nossa Senhora disse aos videntes, Miriana também trouxe para todos: convertam-se o mais rápido possível, abram os seus corações o mais rápido possível para Deus. Por quê? Os 2 primeiros segredos são advertências para o mundo. O que é o primeiro segredo, padre? Não se sabe. O que é o segundo segredo? Também não se sabe. Miriana, junto com o padre Petar Lubitich, virá a público 3 dias antes da realização de cada segredo e dirá o que é e aonde é. Ela está por volta de 65 anos, a década está em curso, os anos estão em curso, e a situação nós estamos apalpando, estamos vendo tudo que envolve esse país que Nossa Senhora citou em Fátima e o resto da humanidade. E a Virgem diz, e a Miriana repete para quem tem ouvidos: depois do sinal visível, aqueles que permanecerem vivos terão pouco tempo de se converter. Os 2 primeiros segredos são advertências. O terceiro segredo é um milagre estrondoso que Deus fará através da Santíssima Virgem em Medjugorje, mostrando a veracidade das aparições e das mensagens, durante 42 anos que nós já vamos. O quarto, o quinto e o sexto segredo não necessariamente sejam punições, correções para a humanidade, mas podem ser acontecimentos tremendos envolvendo a igreja e o mundo. O sétimo segredo foi atenuado devido a orações, jejuns e penitências. O 8º segredo é grave, o 9º e o 10º são gravíssimos. Nossa Senhora disse que depois do sinal, Miriana repetiu o que Nossa Senhora ensinou, depois do sinal visível, deixado na colina das aparições, pode ser uma fonte milagrosa, pode ser um facho de luz, pode ser aquilo que Deus quiser fazer e irá fazer. Depois do sinal visível, aqueles que permanecerem vivos terão pouco tempo para a conversão. Padre, por que vai ter pouco tempo para a conversão depois do sinal visível? Aí você vai encaixando uma coisa com a outra. Quando um Papa fizer uma viagem inédita a Moscou e quiser retornar para o Vaticano, terá dificuldades de voltar à Itália. E conflitos se espalharão por toda a Europa. Em tempo de guerra, de bombas, de conflito nuclear possível, fica difícil ir na missa, não fica?
Fica difícil batizar os filhos, não fica? Fica difícil comer, meus irmãos. Lembrando que o hemisfério norte é 3, 4, 5 meses de frio rigorosíssimo, rigorosíssimo. Ou seja, terão pouco tempo para se converter, sinal que as coisas não estarão mais normais. Estaremos numa grande tribulação. E aí nós temos que estar preparados. Termino essa homilia para que a cegueira de cada um de nós caia, para que a mendicância de coisas materiais e virtuais suma da nossa vida e paremos de ficar aí à beira do caminho de várias doutrinas, seitas e heresias, cismas e apostasias, porque hoje celebramos São Justino, e São Justino era um grande defensor da fé católica, morreu por defender a fé católica. E quem mais que Nossa Senhora defende a fé católica nesses tempos? Termino com uma mensagem de profunda esperança. A Virgem diz assim, no dia 29 de agosto de 1983, lá em Medjugorje, durante o grupo de oração, Nossa Senhora disse assim: não se agitem, meus filhos, não se preocupem, toda agitação vem de Satanás. Vocês são filhos de Deus, devem estar sempre calmos, em paz, porque Deus tudo guia, tudo guia. Filhinhos, não devem viver na inquietação. A paz una os corações. Não esqueçam, toda forma de perturbação vem de Satanás. Não vos inquieteis com nada, o Senhor está próximo. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Seja qual for a inquietação, renuncie. Peça o Espírito Santo, traga sempre água benta com você na sua bolsa, no seu bolso. Traga sempre o crucifixo abençoado, escapulário, medalha milagrosa, cruz de São Bento na sua casa, nos carros. Tenha oração, tenha vida de oração. Respira, analisa, na medida do possível, toma um pouquinho de distância, começa a aprender cada vez mais, estar um pouco sozinho e rezar pessoalmente, porque isso forma o nosso coração. Poderia prolongar essa homilia mais meia hora, 1 hora, 2 horas, mas vou terminar aqui por conta do nosso tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Amém.